graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Talvez alguns que estão aqui hoje não estavam ontem. Eu preciso esclarecer, que eu sou descendente de japoneses. Não sou coreano, não sou chinês. Eu sei porque muitas vezes, especialmente os jovens, será que ele fala japonês? Quanto tempo ele mora no Brasil? E eu tenho, gente, eu moro no Brasil desde que eu nasci. Eu nasci no Brasil, numa cidade chamada Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Na verdade, quase que o meu nascimento acontece lá no Paraguai. Meu pai tinha um negócio lá, mas nasci ali na fronteira. Falo português, não falo japonês, mas gosto de peixe cru, sushi, carne de sol, macaxeira. Meus irmãos, é tão bom de poder estar aqui com vocês nesta noite, e especialmente compartilhando sobre um assunto tão importante como este, santidade versus legalismo. E ontem nós tivemos a oportunidade, no primeiro momento, de refletir a partir de Isaías capítulo 6 sobre a santidade de Deus. E eu diria que esta é a base, este é o fundamento. Mais do que nunca, nós precisamos pedir ao Senhor uma percepção da sua glória, da sua majestade, da sua santidade. Há anos atrás, um tradutor de Bíblia escreveu um livro chamado Seu Deus é Pequeno Demais. E eu diria que no evangelicalismo dos nossos dias, o Deus pregado, o Deus apresentado, acaba sendo bem menos daquilo que nós vemos revelado nas Escrituras. E eu confesso para vocês que às vezes eu fico profundamente inquieto quando as pessoas começam a usar uma linguagem que revela que não há uma percepção da grandeza de Deus, da santidade de Deus. E isso é algo inquietante, porque nós lembramos que no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu a revelação do Senhor no Monte Sinai, o povo estava apavorado porque havia a possibilidade de Deus derramar a sua ira sobre aquelas pessoas que tocassem na montanha, e que o próprio Moisés viu a glória do Senhor e voltou com o seu rosto brilhando, trazendo a lei do Senhor. O profeta Isaías, que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono e ficou aterrorizado com a possibilidade de experimentar a ira e o julgamento de Deus, mas que foi purificado e Deus lhe deu uma missão. E quando nós nos voltamos para a vida do próprio Senhor Jesus, nós vemos que Jesus estava plenamente consciente que Ele existia com o Pai desde toda a eternidade. Ainda assim, orava ao Pai. E o que nós vemos na linguagem de Jesus é que Ele nunca diminuiu a glória de Deus. Pelo contrário, Ele era o próprio reflexo da glória de Deus. E como nós precisamos disso em nossos dias. Algumas vezes eu tenho ouvido pessoas dizendo: Deus precisa de você. Ou pessoas que usam a expressão paizinho. Agora deixa eu só trazer algo antes de começar a exposição da palavra. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E que por isso nós clamamos Abba, Pai. E alguns pregadores dizem que a palavra Abba no hebraico significa paizinho. Mas eu diria, primeiro, que não é em hebraico, é em aramaico. Em segundo lugar, que a palavra não significa paizinho, significa pai. E que na revelação do Velho Testamento e do Novo Testamento, Deus nunca é tratado com uma intimidade indevida. Deus nunca é visto como um de nós. Por todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse, Deus está sentado no trono. Ele está rodeado de anjos, arcanjos e querubins que o exaltam de dia e de noite. Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. E é por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós devemos lembrar que sim, é um privilégio podermos chamar Deus de Pai, mas nós devemos lembrar que em primeiro lugar, Ele é fogo consumidor, Ele habita nas alturas, em majestade, santidade, grandeza e poder. Ele é o nosso Deus. E é por isso que eu creio que nós devemos orar, para que os nossos horizontes sejam abertos, para nós contemplarmos a glória do Senhor,
para que a nossa mente e os nossos horizontes estejam cheios da glória do Senhor, e que isso possa produzir em nosso coração verdadeiro temor. Já ouvi algumas vezes pessoas dizendo que o temor do Senhor, como a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria, que temor não é medo, é só um respeito reverente por Deus. Mas eu queria dizer, gente, que nas Escrituras, no Velho e no Novo Testamento, o temor do Senhor envolve medo. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a palavra temor, ela está junta com a palavra terror, ou ela está junto com a palavra tremor. Muitas vezes, quando nós vemos pessoas tendo a percepção da glória de Deus, acham que vão morrer, porque viram a glória do Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Por isso, meus irmãos, eu creio que mais do que nunca nós precisamos pedir que Deus nos dê uma percepção da sua santidade, da sua glória, da sua majestade. Que nós não possamos tratar Deus de uma forma irreverente, que nós possamos compreender que sim, nós temos acesso ao Pai, mas Ele continua sendo o Deus da glória, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus 3 vezes santo. Mas nós vimos também que a única forma de nós termos acesso à presença do Deus vivo é através do sacrifício perfeito de Jesus. Ninguém pode, de alguma forma, acreditar que pode se aproximar da santidade de Deus com as suas próprias obras, com os seus próprios méritos, porque Deus é fogo consumidor. O fato é que se você tentar se aproximar de Deus confiando nos seus merecimentos, você vai ser fulminado pela grandeza e pela santidade de Deus. No Velho Testamento, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E algumas têm uma tradição, ainda não consegui verificar essa tradição, de que o sumo sacerdote amarrava uma corda no seu tornozelo, porque se ele fosse fulminado por Deus ali no Santo dos Santos, ninguém podia entrar. Ele precisava ser arrastado dali. Eu ainda não tive uma confirmação dessa informação, mas isso é uma coisa muito sugestiva, porque o povo de Israel aprendeu que Deus é santo, santo, santo. É por isso que quando Jesus ofereceu o seu sacrifício na cruz, e ele recebeu sobre si a ira e o julgamento de Deus, e ele bebeu até o fim o cálice do julgamento de Deus em nosso lugar, e ele disse: está consumado. No momento que Jesus estava oferecendo o seu sacrifício, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, Deus mostrando que o caminho agora está aberto, o novo e vivo caminho que nos foi consagrado pelo véu, que é o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. E é por isso que agora nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça e podemos chamar aquele que está sentado no trono de Pai. Esse é um privilégio imenso. Mas ao mesmo tempo nós devemos lembrar que a verdadeira vida de santificação, ela acontece através da nossa união com Cristo. No seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão. E por isso o apóstolo Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora, meus irmãos, eu sinto temor no coração em continuar compartilhando a palavra de Deus. Agora eu gostaria de meditar com vocês, ainda que brevemente. Eu digo brevemente, pastor, porque é um assunto tão vasto, mas a gente só pode destacar algumas questões, e eu espero que isso sirva de encorajamento para que depois você possa se aprofundar nas Escrituras e meditar com maior convicção ainda sobre essa verdade fundamental da santificação do Espírito. Quanto à questão do Espírito Santo, nós temos 2 problemas principais nas igrejas evangélicas hoje em dia. Por um lado, nós temos igrejas que têm uma linha mais tradicional e histórica, que muitas vezes não enfatizam a obra do Espírito Santo, que dizem que quando você nasce de novo, você recebeu o Espírito Santo, não se fala mais sobre isso.
E por outro lado, nós também vemos muitos grupos que falam sobre uma obra do Espírito Santo, mas sem aquela percepção da majestade, da grandeza, da santidade de Deus. E que muitas vezes pessoas ditas cheias do Espírito Santo não demonstram o fruto do Espírito Santo. Pelo contrário, num dia estão sob o poder de Deus, supostamente, e no dia seguinte estão mentindo, estão sendo desonestos nos negócios, estão sendo imorais e assim por diante. Infelizmente, hoje nós vemos muito daquilo que é chamado de obra do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Por uma questão básica, fundamental, porque o Espírito é santo. E a obra do Espírito é uma obra santa. Por isso, qualquer pessoa que diga, Deus está agindo através do Espírito Santo na minha vida, lembre-se dessa questão fundamental. É possível que o Espírito Santo possa agir, ainda que isso não produza santificação? É possível. 1 Coríntios especialmente fala sobre uma igreja que tinha todos os dons, mas que era uma igreja carnal e que não tinha amor no coração. Mas eu gostaria, meus irmãos, de meditar sobre a santificação do Espírito. Eu gostaria de começar lendo o texto que está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu gostaria de ler ainda, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E eu creio que nós temos aqui uma verdade fundamental. Infelizmente, esse texto, ele é usado para justificar aquilo que não está no texto. Muitas vezes já vi pessoas dizendo, onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Portanto, você pode pular, gritar, rolar no chão, cair em gargalhada, e pisar em certos lugares e começar a tremer. Esses dias eu vi pessoas se convulsionando no chão, em nome de uma obra do Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo está, aí é a liberdade. Mas eu queria dizer, meus irmãos, que esse texto não está falando que o Espírito Santo justifica criancices, que justifica coisas que não glorificam a Deus. Pelo contrário, o que o texto está dizendo é de que antes nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através da regeneração do Espírito Santo, nós somos libertos. E agora começamos um processo de transformação de glória em glória, à imagem do Senhor. A liberdade não é uma licença para fazer qualquer coisa, é a libertação do poder do mundo, do pecado, do diabo, para viver em novidade de vida na presença de Deus. O outro texto que muitas vezes é citado é: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu entendo, meus irmãos, que muitas vezes pessoas que estudam Bíblia e teologia acabam sendo muito secas e às vezes não têm o desejo de orar e buscar a presença do Senhor. E se tornam intelectuais, técnicos, mas sem vida espiritual. Eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo, esse texto tem sido usado para dizer que você não precisa estudar. Existe uma seita agora recentemente que falou que o estudo da Bíblia é uma lepra e você precisa se libertar disso, porque a verdadeira obra do Espírito é aquilo que Deus faz na liberdade do Espírito. Não se preocupe mais com Bíblia. Agora, não é impressionante que muitas pessoas que dizem crer na obra do Espírito Santo não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não se aprofundam na verdade de Deus? Eu compreendo, gente, eu sou professor de seminário teológico. E às vezes nós vemos alguns irmãozinhos que vão para o seminário com
com tanto ânimo e piedade, o desejo de evangelizar, e depois de algum tempo alguma coisa acontece e se torna seco, indiferente, secularizado. Eu entendo isso. Algumas pessoas até dizem que seminário é cemitério. Mas o que eu posso dizer, gente, é de que nós precisamos, mais do que nunca, experimentar essa transformação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Alguns até dizem que é melhor não usar a palavra terceira, né? Porque, na verdade, Pai, Filho e Espírito têm a mesma dignidade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. E é por isso que o Espírito Santo, ele não é uma energia que desce na sua espinha. Você entende? Porque às vezes, agora eu estou sentindo. O Espírito Santo é uma pessoa com quem você se relaciona. E quanto mais ele manifesta a sua presença, mais percepção você tem da glória de Deus. Quanto mais o Espírito Santo está agindo em sua vida, mais você ama a palavra de Deus. Porque foi o Espírito Santo que moveu homens santos para registrar a palavra de Deus. Onde o Espírito está agindo, existe amor pela palavra de Deus. Por isso eu gostaria, meus irmãos, de ler com vocês alguns textos bíblicos. E nessa área, eu volto a dizer, quem é suficiente para isso? Por um lado, algumas pessoas dizem, não, eu não quero fanatismo. E por outro lado, outros dizem, eu não quero frieza espiritual. Eu creio que nós devemos dizer, nós queremos uma verdadeira obra do Espírito. O Espírito Santo que habita em nós, ele opera. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos, né, que nos falam sobre essa transformação. Em primeiro lugar, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Veja bem, a verdadeira conversão não é uma mera conversão intelectual, é uma operação sobrenatural do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz naquele que nasceu de novo é uma purificação, é uma lavagem, é uma manifestação da santidade de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É pela fé em Jesus, pela operação sobrenatural do Espírito Santo. É por isso que o próprio Senhor Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo é aquele que produz nova vida, o novo nascimento. É o Espírito Santo que nos tira da morte espiritual para a vida na presença de Deus. A primeira obra do Espírito Santo, nós podemos enfatizar, é que o Espírito Santo nos santifica num primeiro momento, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, como Deus prometeu através dos profetas. Conversão não é a adoção de regras e normas dos crentes. Obediência é importante, vocês vão dizer isso daí, gente, mas, sabe, esses dias eu vi um papagaio crente. Mas, gente, ele dizia tudo certinho. Não é? Eu só não sei se ele era arminiano ou calvinista, quanto a isso eu não discerni, mas... Eu disse, crente não bebe, não joga, não fuma, não dança. E o meu cachorrinho de estimação também não faz isso. Uma pessoa não é medida, em primeiro lugar,
por certos comportamentos, mas pela transformação da sua própria natureza. Eu tenho receio de que hoje nós temos uma multidão de pessoas frequentando as igrejas que adotaram a religião dos crentes, mas não passaram pela experiência radical, profunda, transformadora do novo nascimento. Eu não vou julgar, só Deus julga, mas a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Porque existe o perigo do auto-engano, existe a possibilidade de que só porque um dia eu vi uma mensagem, levantei a mão e disse: agora eu sou crente. Mas que ao mesmo tempo não existe uma mudança radical. Sabe, eu sou da época, antigamente, que quando a pessoa ia dar um testemunho de conversão, era basicamente assim: eu estava perdido, eu era pecador, eu estava condenado, mas Deus teve misericórdia de mim. Eu me arrependi dos meus pecados e eu coloquei a minha confiança em Jesus e Ele me salvou. Esse era o testemunho que a gente ouvia. Qual o testemunho que nós ouvimos hoje? Eu tinha um carro velho, acabado, e Deus me deu um carro novo. Meu filho passou no concurso. Eu ganhei uma causa na justiça. Gente, todas essas coisas são bênçãos. Mas a santificação pelo Espírito é uma transformação radical, poderosa, transformadora, é uma nova criação. Você recebe uma nova natureza. Houve um teólogo do século XIX que ele chegou à beira da heresia, quando ele disse que o novo nascimento é somente uma influência para a obediência. Não, é muito mais do que isso. O Espírito Santo vem fazer morada em você. Você se torna o templo do Espírito Santo. A mesma glória, o Shekinah de Deus, que habitava no tabernáculo e depois habitava no templo de Salomão, é a glória que habita no seu coração pela fé. É por isso que a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Meus irmãos, esse prédio aqui, ele é muito bonito. Mas ele não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus é o povo de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Você pode estar num lugar bonito como esse, ou como os nossos irmãos na África, debaixo de uma árvore. O importante é que você tenha sido santificado pelo Espírito Santo, que você tenha sido transformado pela graça, que você tenha recebido uma nova natureza, que os seus pecados foram lavados, e agora você percebe na sua vida que você ama a Deus, e você quer servir a Deus, porque você é uma nova criatura. Isso é santificação do Espírito. Quando uma pessoa nasce de novo, ela quer abandonar a sua vida, os seus pecados. Antigamente, um dos primeiros sinais de que a pessoa se convertia, é que ela ia pagando as suas dívidas e pedindo perdão para as pessoas. E hoje em dia, nós vemos muitas pessoas que dizem ser crentes, que dizem: devo, não nego, pago quando puder. Pessoas que dizem ser crentes trambiqueiras, enganadoras. Tem que espelhar a palavra velhaco aqui? Eu não vou perguntar para você quantos crentes velhacos você conhece, ok? Nem pense em levantar a sua mão. Mas o que eu quero dizer, gente, quando alguém nasce de novo, é uma nova criatura. O Espírito Santo que opera essa transformação produz em nós, primeiro, convicção de pecado. Ele mostra a nossa condição diante de Deus. Quando Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, pregou aquele grande sermão, e a Bíblia diz que pelo poder do Espírito Santo, o coração daquelas pessoas ficou compungido. A palavra compungido aqui é como se fosse atravessado com uma lança. Eles sentiram profunda dor no coração. E eles: o que nós devemos fazer para ser salvos? Eles estavam convictos de que mereciam a ira, os julgamentos de Deus. Em grandes avivamentos espirituais, as pessoas entregavam suas vidas a Jesus em lágrimas, em profundo arrependimento. Mas hoje em dia, às vezes, as pessoas sobem no corredor rindo, brincando, olhando para os lados. Joia, estou lá, vou virar crente também.
Mas quando uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo, ela tem uma percepção da sua culpa diante de Deus. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo revela. Sabe, hoje em dia, tantas pessoas querem justificar os seus pecados, mas quando o Espírito de Deus opera, as pessoas simplesmente dizem: tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Pessoas do século XVII chegavam a dizer, sob profunda convicção: Deus, meus pecados são tão grandes que nem mesmo o inferno seriam suficientes para o teu julgamento. Eu sei que isso é uma hipérbole, eu sei que isso é uma figura de linguagem, mas ainda assim é uma percepção. Você jamais vai compreender a graça de Deus se não compreender as profundidades da culpa, do pecado, de como aos olhos de Deus o pecado é algo tão hediondo, tão terrível que Deus enviou o seu Filho para receber a sua ira em nosso lugar. Tão terrível que Jesus diz: passa de mim este cálice, mas ainda assim seja feita a tua vontade. Quando existe esse tipo de percepção, que só o Espírito Santo pode fazer, e quando você olha para a cruz, a outra obra do Espírito Santo é revelar a glória de Cristo. Sabe, quando você está nos níveis mais baixos, quebrantado e contrito e arrependido, Deus apresenta Cristo. E você olha para a cruz, e lá você vê a sua redenção, o seu perdão. Lá você vê o seu pecado lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Lá você vê o preço pago, o alto preço pago, para que você fosse resgatado. Quando você olha para a cruz, você diz: Deus, por quê? Por quê? O rosto ensanguentado, a coroa dos espinhos sobre a cabeça, as mãos e os pés cravados na cruz. E Jesus tinha o poder de desfazer tudo aquilo ali num só comando. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou e amou até o fim. Existe uma música que eu não tenho ouvido ultimamente, mas que diz: quando Jesus estava na cruz, Ele pensava em mim. Ele pensava em você. Eu sei que Jesus morreu por nós, não me entenda mal. Eu me lembro que uma vez eu estava falando sobre isso na sala do seminário, o aluno disse: professor, não concordo, Jesus morreu por nós. Mas existe um sentido que o Espírito Santo mostra para nós. Quando o apóstolo Paulo disse: Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é uma percepção individual, é uma percepção pessoal. Tinha um pastor amigo nosso que ele pregava sobre isso até de uma forma dramática. Ele disse que quando Jesus estava na cruz, em meio aos estertores da ira de Deus, Ele estava pronunciando o seu nome. Não existe amor maior do que esse. Ele entregou a sua vida por nós. Só o Espírito Santo pode revelar essa realidade. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque se discerne espiritualmente. Você pode falar sobre a mensagem da cruz, mas se a pessoa ainda está morta em delitos e pecados, ela vai ficar olhando para você com tanta vivacidade quanto aquele olho de peixe morto que você vê na peixaria. Você vê quando o peixe olha para você, daquele jeito? É dessa forma que as pessoas veem a mensagem do Evangelho. Mas há um momento em que o Espírito Santo opera, os olhos são abertos e a pessoa diz: agora eu vejo. Ele morreu por mim, Ele pagou pelos meus pecados, eu sou salvo. Estou dizendo, meus irmãos, que muitas vezes nós pedimos tantos milagres, eu creio em milagres. Estou até compartilhando com o pastor tantas coisas que Deus já fez, mas eu queria dizer algo.
Não creia que haja um milagre mais glorioso do que você ser testemunha de uma pessoa nascendo de novo pelo poder do Espírito Santo. Alguém que no momento tem trevas nos olhos e no outro momento a luz está brilhando. E a pessoa diz: eu entendi, Ele morreu por mim. É o Espírito Santo que faz isso. Também é o Espírito Santo que nos leva a buscar crescimento espiritual. O próprio apóstolo Pedro diz que nós devemos desejar como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para o nosso crescimento. Um dos primeiros sinais de que você realmente nasceu de novo, pelo Espírito, é fome pela palavra. E, gente, isso é praticamente um padrão, não é? Quando uma pessoa conhece Jesus, ela quer devorar a Bíblia. E às vezes a gente tem até que chegar, calma, também não é assim. Mas é como se a pessoa estivesse faminta por tanto tempo e agora encontrou alimento para a sua alma. Aquilo que não fazia sentido nenhum, agora é um tesouro glorioso das verdades de Deus. Porque depois de tudo fica claro que a compreensão da Bíblia é mais do que uma compreensão intelectual, é uma revelação espiritual. Quando o Espírito de Deus está operando, você tem fome e sede da palavra de Deus. Eu me lembro que, quando Deus me alcançou por sua graça na adolescência, a missão de evangelismo estudantil tinha um escritório no centro da cidade e tinha uma estantezinha com alguns livros ali. E eu me lembro que, além da leitura da Bíblia, eu queria ler aqueles livros. Eu não sabia por onde começar. Aí eu peguei o primeiro da fila, eu lia, eu colocava no lugar, depois eu pegava o segundo e colocava no lugar. Né? E foi até que o meu discipulador ele ficou olhando para mim assim meio preocupado. E me contou a história das abóboras, né? Contextualizando o girimum. Né? Então eu vou contar na versão nordestina. Meu filho era uma vez um agricultor que plantava girimuns. Ele tratou o terreno, ele cuidou, regou, as abóboras cresceram e ele ficou tão feliz que ele saiu correndo para catar tudo de uma só vez. E ele disse: uma abóbora, um girimum de cada vez. Isso me faz lembrar de algo, gente. Quando você nasce de novo, você tem fome e sede. Quando você não está bem espiritualmente, você fica meio sem apetite pela palavra de Deus. Como disse o grande evangelista do passado, ou este livro afastar você do diabo, ou o diabo afastará você desse livro. É o Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso coração para compreender a grandeza do mistério de Cristo. Sabe, você pode compreender intelectualmente muitas coisas da Bíblia, mas ainda assim, simplesmente não consegue ver. Eu me lembro que há anos atrás, uns amigos estavam lá em João Pessoa, Cabedelo, foram visitar o Castelo, Fortaleza, Santa Catarina, coisa assim. E os amigos disseram: a gente só veio ver pedra aqui? Quem gosta de história não vê só pedra. Vê os navios atracados e você vê aqueles soldados com aquelas armaduras e todo aquele movimento de pessoas. Quando você não tem o Espírito Santo, você lê a Bíblia, que é isso? Mas no momento em que o Espírito Santo habita no seu coração, você pode dizer as maravilhas da palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que começa a conduzir a sua vida. E quando eu digo conduzir, não é uma espécie de GPS espiritual. Sabe, tem algumas pessoas que dizem: Senhor, agora, tu queres que eu coloque a meia vermelha ou a meia branca? Não é nesse sentido. Mas é no sentido de que Ele enche a sua mente e o seu coração da palavra de Deus. E você se torna tão sensível, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente.
E quanto mais cheio você está da palavra, mais o Espírito Santo vai conduzir você nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus caminhos. Quando você é habitado pelo Espírito Santo, ele começa a revelar as coisas que precisam ser consertadas. E sabe, todos nós estamos num processo de crescimento. No século XVIII surgiu um movimento chamado de perfeccionismo cristão. Eu me mencionei aqui, e o pregador disse que você pode nessa vida alcançar uma perfeição absoluta diante de Deus e não pecar mais. O apóstolo João diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso, meus irmãos, que quando o Espírito Santo nos santifica, ele vai mostrando a realidade do pecado. É por isso que para mim é uma coisa tão séria quando as pessoas trocam a percepção do Espírito por regras e normas. Porque a partir daí, olha, crente que é crente, não faz isso, não faz aquilo, não toca aquilo outro. Você já viu uma criança, né, que o pai disse: menino, você sente? E o menino disse: pai, eu vou me sentar, mas no meu coração eu estou de pé. Normas e regras não têm o poder de transformar o coração. Mas a obediência do Espírito é uma obediência que começa na nossa alma. Porque nós conhecemos o Senhor, e nós amamos o Senhor, e nós queremos fazer a sua vontade. Eu nunca fiz essa experiência científica, né? Pegar um porco sujo na lama, dar um banho, colocar um perfume, não é? Pronto, transformado. Quando você soltar ele, vai para a lama. Mas um crente transformado pelo Espírito Santo, quando você solta ele, ele quer buscar mais a presença de Deus, ele quer obedecer mais ao Senhor, e quando ele peca, ele se arrepende, e ele confessa, e ele se reconcilia com Deus. Porque o próprio apóstolo João disse: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós vamos até pecar, mas quem tem o Espírito Santo sente profundamente. O Espírito Santo, ele transforma a nossa vida de oração. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar no Espírito. E meus irmãos, agora eu estou numa situação, né? Porque nós temos irmãos tradicionais e pentecostais, né? Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu creio na obra do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, eu creio que orar no Espírito não é simplesmente falar em línguas, mas é orar na dependência, na direção, no poder, na presença do Espírito Santo. Que existe uma diferença significativa em você rezar, ou repetir orações e orar de fato. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: é pela fé, então você não precisa sentir. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro que aquele que tem o Espírito Santo realmente experimenta a presença de Deus. E você sabe se você está orando na dependência do Espírito Santo ou não. Já percebeu que às vezes você vai orar e como que o céu está fechado? E você precisa de um tempo para pedir perdão ao Senhor e sondar o seu coração, confessar os seus pecados, até que você percebe que os céus estão se abrindo e o brilho da glória de Deus começa a resplandecer sobre a sua mente, e você percebe que Deus está acessível a você. Isso é uma percepção do Espírito Santo. Eu tenho dado aula de Efésios no seminário, e o pessoal diz, né, especialmente os presbíteros: Efésios eu gosto.
Especialmente quando os primeiros versículos, eu gosto. Mas o que eu tenho dito é, Efésios, mais do que muitos livros da Bíblia, é um livro espiritual. Porque nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. É o Espírito Santo que faz. Fomos abençoados com a escolha de Deus, com a redenção em Cristo, com o selo do Espírito Santo. Estávamos mortos e o Espírito Santo nos deu vida. E o Espírito Santo que nos faz o povo de Deus, que experimenta a presença do Senhor. É o Espírito Santo que nos dá a percepção do chamado missionário, nos dá a percepção do que significa experimentar a presença de Deus como povo de Deus. É o Espírito Santo que produz em nós santificação e nos faz querer viver uma vida cheia do Espírito em todas as áreas da sua vida. O livro é totalmente espiritual. O Espírito Santo é aquele que vai produzir na sua vida um desejo de servir. E agora eu quero trazer essa questão, gente, por quê? Muitas pessoas pensam em santificação como uma pessoa, sabe, magrela numa caverna e buscando santificação. Eu sei que isso desqualifica muita gente, né? Não, é brincadeira. Mas a verdadeira santificação é uma santificação que acontece no mundo, entre as pessoas. Você se entende? Alguns pensam, não, eu quero ir para um lugar bem escondido, onde não tem mais gente. Mas Jesus mesmo disse, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando o Espírito Santo habita em nós, Ele não nos pede para nós fugirmos da convivência com as pessoas, mas Ele nos capacita a brilhar a luz do Senhor onde nós estamos. E é por isso que uma verdadeira obra do Espírito vai levar você a querer servir as pessoas que estão ao seu redor. Isso é santificação, porque nós somos separados para o serviço. Nós somos separados para dedicar os nossos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo e a proclamação da palavra de Deus. Verdadeira santificação não é uma jornada solitária, é uma experiência do corpo vivo de Cristo e uma experiência do poder do Espírito Santo nos dons espirituais, nos fortalecendo para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Isso é santificação. É o Espírito Santo que está conosco para nos purificar em nossa caminhada. Meus irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo caído, corrompido. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Antigamente, as nossas crianças nas escolas ainda tinham alguns valores morais. Hoje não tem mais. E hoje nós vemos a degradação da sociedade, dos filmes, da mídia, da escola, do governo, muitas vezes nas próprias igrejas. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala sobre uma verdadeira obra do Espírito, ele fala sobre a santificação como uma maneira de você experimentar a presença de Deus e fazer diferença onde você está. Nós somos luz, não somos trevas. É algo muito especial quando você está em algum lugar e as pessoas dizem, por que você é diferente? É algo especial quando pessoas param de contar aquelas piadas, porque você está ali, porque você é a luz. O Espírito Santo, Ele nos santifica. Meus irmãos, eu gostaria de concluir lendo o texto que está em Romanos capítulo 15, verso 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13. O Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz ao vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
O Espírito Santo também gera esperança no nosso coração. Na verdade, o próprio apóstolo João diz: quem tem essa esperança, santifica-se a si mesmo. E o livro do Apocalipse diz: quem é santo, santifique-se mais. Porque se nós temos a esperança da glória, nós vamos querer viver a realidade da expectativa do retorno glorioso de Jesus. O nosso Deus é o Deus da esperança. Não é uma coisa impressionante que hoje em dia quase não ouvimos mais falar sobre céu, inferno, julgamento final, retorno glorioso de Jesus? Nós vimos que Jesus, ele fez uma obra em nós. E quando ele está presente em nós, nós temos esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo diz: eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Se eu fico, é porque eu ainda quero servir, mas eu quero estar com o Senhor. O Deus da esperança nos enche de alegria e paz naquilo que nós cremos. Nós temos convicção de quem é Jesus, o que é a salvação, o que é a eternidade. Nós confessamos que os mortos vão ressuscitar quando Jesus voltar, e que nós seremos levados à presença do Senhor, que haverá um julgamento final, que pessoas estarão vivendo eternamente na presença de Deus e outras estarão eternamente condenadas. Nós cremos nestas verdades. E é por isso que quem tem essa esperança santifica-se a si mesmo, porque já está olhando para o final, já está olhando para o último dia. Quantos de vocês podem me dar garantia de que vocês vão viver muito tempo? Nós não sabemos. Ou Jesus vem para nós, ou nós vamos para Ele. Mas uma coisa é certa: Jesus estará conosco para sempre. Se você tem essa esperança, você vai se santificar. Você vai dizer não às coisas deste mundo. Você vai dizer não às tentações deste mundo. E você vai procurar viver na presença de Deus, na dependência do Espírito Santo. Santificai-vos. Porque a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Quantos de nós podem dizer que já estão santificados? Pela nossa posição em Cristo, estamos santificados. Na nossa vida espiritual, nós estamos crescendo e nos aperfeiçoando. Com uma certeza: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Mas você vai ser provado, você vai ser tentado. O que eu posso dizer para você é: corra com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé, porque está chegando o dia em que nós vamos encontrar com Ele. E você sabe que Jesus deixou para nós o Consolador, que vai nos guiar, vai nos fortalecer, vai nos capacitar. Ele não nos deixou sozinho, o Espírito Santo habita em nós. Que nós possamos experimentar mais do Senhor. Eu não quero nem intelectualismo e nem misticismo, mas eu quero a presença do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, todos aqueles que Deus prometeu. Que Deus nos abençoe cada vez mais nessa busca. Vamos orar.